Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus. O nosso programa de devocionais vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, sempre por volta aí de 21 horas, com um dos pregadores da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, se sinta abençoado, se sinta confortado e consolado pelo Senhor nessa noite. Eu quero te convidar também a estar participando das demais atividades da nossa igreja. Terça-feira, 19h30, temos culto de oração lá na igreja, sempre na direção do irmão Marinho. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo, 19h30, o nosso culto público de adoração. No próximo domingo, estaremos celebrando a Ceia do Senhor, depois de tanto tempo sem podermos fazer isso. Será celebrado tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Estamos tomando todos aqueles cuidados referentes à situação que temos vivido, todas aquelas precauções que os órgãos governamentais exigem. Venha estar conosco, venha adorar o Senhor, venha participar desse momento em família. A ceia do Senhor é um momento de celebração da igreja como família de Deus. São filhos que se reúnem em volta da mesa do Pai. E isso me faz lembrar da nossa reflexão de hoje. Estamos em Êxodo, estudando os 10 mandamentos, e chegamos em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, a reflexão de hoje, onde está escrito o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. A ceia é uma celebração em família, de filhos que estão ali para celebrar a vitória do pai, mas também a Bíblia nos recomenda que honremos o nosso pai e a nossa mãe. Honrar o pai e a mãe não é apenas se lembrar deles nos dias dos pais ou nos dias das mães. Honrar o pai e a mãe é viver em conformidade com a palavra de Deus, é não trazer desgosto à vida deles. Se o seu pai e a sua mãe ainda são vivos, é aquele momento que você tem a oportunidade de mostrar que eles são preciosos para você. Honra teu pai e tua mãe, se eles já não estão mais aqui, respeitando a memória deles, falando deles com respeito, falando deles com a honra que lhes é cabida. Se você tem pais que ainda não conhecem o Senhor Jesus, você os honra à medida que você apresenta ao Cristo Salvador aos seus pais. Se você é pai, se você é mãe, você tem a obrigação de conduzir os seus filhos a Cristo, para que assim a vida deles, uma vida pautada na palavra do Senhor, seja uma vida que venha te honrar também futuramente. Honrar pai e mãe não é apenas um presente nas datas comemorativas. Honrar pai e mãe é entender o legado que é deixado para você, para que você passe adiante. Honrar pai e mãe é também tentar fazer com que aquelas coisas que eles te passaram, que estão em desconformidade com a palavra de Deus, sejam realmente apagadas. E que fique apenas aquela coisa boa, apenas as coisas valiosas que os nossos pais nos passam. A gente tem visto hoje em dia um crescimento constante da desonra ao pai e mãe, do desrespeito aos pais. As crianças, os jovens, adolescentes, hoje vivem não valorizando toda aquela série de conselhos, não entendendo que a experiência de vida é extremamente importante para a preservação da nossa vida. O texto diz: honra teu pai e tua mãe. A primeira parte é honrar eles de todas essas formas que eu já disse aqui, trazendo a memória deles de forma gloriosa, cumprindo tudo aquilo que eles nos mandam, nos pedem que façamos e que esteja em conformidade com a palavra do Senhor, apartando daquilo que não agrada a Deus e que os nossos pais nos legam, porque são pecadores e são falhos também, mas são os pais que o Senhor providenciou para nossas vidas. Tudo isso é honrar, mas tem uma segunda parte no versículo bem legal. Honra teu pai e tua mãe, a parte A, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os israelitas entrariam na terra prometida, essa terra que Deus dava a eles, e nessa terra deveriam ser honrados os nomes de Abraão, o nome de Isaac, o nome de Jacó, aqueles ossos de José que foram retirados do Egito e foram trasladados para a Terra Santa. É uma honra também àqueles que ficaram no passado. Mas tem algo bem legal, para que se prolonguem os seus dias na terra. No caso dos israelitas, para que eles não fossem extirpados da terra, para que eles não fossem exilados.
Quando a gente vê o exílio do cativeiro babilônico, a gente vê que o povo estava totalmente longe da fé de Abraão, estava totalmente longe da fé de Isaac, estavam totalmente longe da fé de Jacó, estavam totalmente longe da fé de José e dos outros patriarcas. E essa desonra ao nome dos pais levou-se ao exílio. O desrespeito às palavras de Moisés levou o povo ao exílio. O desrespeito aos decretos que os pais deixaram, o desrespeito aos marcos, os limites que os pais impuseram, levou sim àquele exílio. O desrespeito à palavra de Deus, que os pais têm obrigação de transmitir aos filhos. Mas a gente pode trazer isso para os nossos dias. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós somos peregrinos, irmãos, nessa terra, mas nós temos uma vida física aqui. E quantas vezes nós vemos jovens que desobedecem os pais, que desrespeitam as orientações dos pais, que fazem pouco caso da palavra dos pais e que por fim quebram a cara. Quebram a cara terrivelmente, com uma gravidez indesejada, com um casamento frustrado, com uma perda de uma oportunidade, de uma vida melhor, porque gasta o seu tempo, o pai orientando para que estude e eles decidem seguir outro caminho. E muitas vezes, sim, nós temos visto com a perda da própria vida. Jovens que não dão ouvidos à orientação dos pais com relação às companhias, com relação aos locais para frequentar. Talvez você seja um pai e tenha tentado orientar o seu filho de acordo com a palavra do Senhor e ele não tem te ouvido. Coloque o seu joelho no chão, peça a Deus para que Ele intervenha no coração desse jovem e dê um bom exemplo de cristão dentro da sua casa. Ele olhando o seu bom exemplo, ouvindo as suas palavras, tudo isso regado por uma grossa camada de oração, irá sim transformar o coração do seu filho e o tornar sensível às suas orientações. Se você ainda tem os seus pais vivos, continue ouvindo a orientação deles. Eu tenho meu pai vivo e eu tenho meu sogro vivo. Eu tenho a minha mãe viva e a minha sogra viva. E esses 4 eu considero como pais na minha vida. E eu escuto as orientações deles, todas. Algumas eu discordo, porque eu já sou um homem e já tenho minha família. Eu escuto algumas, discordo e descarto, mas descarto de uma forma muito respeitosa. Outras eu escuto e absolvo. E entendo que são realmente importantes para a minha vida. Se você ainda tem seus pais vivos, mesmo que você já tenha o seu núcleo familiar, sempre leve em consideração o que seus pais dizem. Ali há a experiência de vida. Se você não tem mais os seus pais vivos, viva de acordo com os preceitos que eles te passaram, enquanto esses preceitos estiverem de acordo com a palavra de Deus. Os nossos pais sempre nos orientam para o bem. Os nossos pais sempre nos orientam para que o melhor aconteça nas nossas vidas. E nós também devemos orientar os nossos filhos para o bem, com amor, para que o melhor aconteça na vida deles. E a melhor orientação que nós podemos dar para os nossos filhos, para que eles nos honrem, é ensiná-los a amar Jesus. A melhor forma de honrar os nossos pais é amá-los, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina como amor. O Cristo, o Filho de Deus, na terra, honrou seus pais, honrou José e honrou Maria. Nos deixou o exemplo daquilo que devemos fazer, em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina, em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir para que Ele nos conduza nessa empreitada. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de pensarmos em um trecho da Tua palavra tão prático. Essa segunda parte dos 10 mandamentos, onde começamos a pensar nos relacionamentos entre nós e as pessoas, e o Senhor, em toda a sua infinita sabedoria, começa, Pai, nos ensinando a partir dos nossos relacionamentos mais próximos, o nosso papai e a nossa mamãe. Como devemos honrá-los, assim como honramos o Senhor. É impossível, Pai, te honrarmos se não honrarmos os nossos pais. É impossível, Pai, obedecermos em plenitude se não obedecermos os nossos pais, porque a Tua palavra nos orienta a isso. Pai Santo, se hoje somos jovens e adolescentes, nos ajude a obedecer e ouvir os nossos pais. Se hoje já temos as nossas famílias constituídas, nos ajude, ó Pai, a continuar aceitando os conselhos deles de forma sábia. Pai Santo, se nós já não temos os nossos pais conosco, nos ajuda, Pai, a honrar a memória deles, vivendo uma vida perfeita para a glória do Teu nome.
e nos ajuda, Pai, a passar o legado que é a palavra do Senhor e a salvação apenas em Cristo Jesus para as gerações que vêm. Para que assim, honrando os nossos pais, sendo honrado pelos nossos filhos, façamos a diferença nessa sociedade caída que estamos inseridos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja contigo de uma forma muito especial. E que Deus te conceda realmente uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro, aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.